E aí, pessoal, essa última questão aqui, questão 108, ela pede o quê? Qual a tensão de saída nos terminais V1 e V2 para o retificador de circuito abaixo, se a tensão de entrada, se o VI for 40, sendo de tananã, e o capacitor foi isso aqui. Tá, qual que é o biso dessa questão? É, esse capacitor aqui, depois de um longo período de tempo, quando estiver totalmente carregado, não vai me importar de jeito nenhum. E nesse VI aqui, a única coisa que me importa é isso aqui. Mas o que que Tá, não vou nem apagar isso aqui, não. O que que isso aqui me indica? Isso aqui é a fórmula da tensão, né? De acordo com a senoide. E o que que isso aqui significa? Significa o quê? Que é Vp seno de ômega t. Ou seja, esse 40 aqui, ele não é um 40 RMS, ele é um 40 Vp. Então, vai ser importante para a resolução da questão, tá? Mas essa aqui é aquela típica questão que ela é tão fácil, tão besta, que você fica se perguntando se realmente está certo, né? O que que ele pede? Ele pede atenção nesse terminal e nesse terminal. Agora, antes de eu realmente dar a resposta, vamos analisar aqui como é que a corrente se comporta nesse circuito. Primeiro, vamos ver aqui o semicírculo positivo. A corrente ela flui nesse sentido, tá? Então aqui é como se fosse uma tensão positiva, aqui é mais VI, e aqui fica menos VI, tá? A corrente, então, ela vem por aqui, chega nesse terminal, ela se depara com esse diodo, que está reversamente polarizado, e ela flui para cá. Nesse terminal, a mesma coisa, esse diodo está reversamente polarizado, então eu tiro ele de jogada. E aí, então, ela vem para cá, e aqui eu encontro minha primeira tensão. Então, o meu V1, ele vai ser igual ao meu VI, menos a tensão no diodo que ele passou. Só passou por um diodo, então menos VD. E aí o capacitor também se carrega dessa maneira. E vai pro terra, beleza? E aí, depois disso, vem essa tensão negativa. Como é que essa tensão negativa ela se comporta? Ela é basicamente o contrário da outra, né? A corrente ela é como se ela fluísse do terra para ela. Então, ela vem por aqui, passa por aqui. Aqui já tá dessa maneira aqui, né? Tudo polarizado. Aqui tá reversamente polarizado aqui também. Então ela vem por aqui, por esse diodo. E aí aqui é a mesma coisa. Esse terminal V2, ele vai ser o menos VI mais VD. Que vai ser a mesma tensão no capacitor. E aí é basicamente isso que a questão pede. O meu V1 vai ser igual ao VI, que vai ser 40 VP, né? 40 menos, como a questão não indica quanto que é a extensão no diodo, eu vou adotar o 0,7, que é o padrão que a gente sempre usa, né? E aqui 39,3 volts. E aqui é a mesma coisa. V2 vai ser igual a menos 40 mais 0,7. Menos 39,3 volts. Hum. Ah, e eu acabei não falando, tá? Mas eu vou até representar aqui também o semiciclo negativo, que eu acho importante. Que vai que em algum momento é pedido, né? Vamos lá. Semiciclo negativo, a corrente ela flui de cá para cá, do mais pro menos. Aqui fica mais VI, e aqui fica menos VI. Vocês vão perceber que vai dar literalmente a mesma coisa. Por quê? A corrente ela vem por aqui, encontra esse caminho aqui, tira esse diodo de jogada e vai aqui para cima. Ou seja, bem aqui eu tenho mais VI menos VD. Chega aqui e vai pro terra. E aí, na seção negativa, né? Ela vem do terra e vai para lá. Então, ela vem aqui, passa por aqui, chega aqui. Aqui está aberto, então ela vem por esse diodo. Ou seja, esse ponto quer dizer, é o VI, menos VI no caso, né? Menos VI.
mais essa que é a distinção no diodo, mais VD. Então, dá literalmente a mesma. Opa, que eu mudei sem querer, que eu apaguei sem querer. Vocês conseguem perceber que nos dois semiciclos, isso aqui dá numericamente igual a isso. Então é como se fosse a mesma coisa para os dois semiciclos, tá? Os dois são iguais, por isso que eu posso só escolher um semiciclo e fazer essa fórmula aqui, que dá 39,3 volts. Mas eu não vou encerrar a questão por aqui, eu vou acrescentar uma coisa interessante, tá? Que é a tensão, a questão não pede, mas eu vou explicar do mesmo jeito, que é a tensão de pico inversa nesses diodos. Eu não vi nenhuma questão solicitando isso, então eu vou mais para dar um bisu a mais, que é para caso caia na prova. Uma tensão de pico inversa. Vamos imaginar nesse cenário aqui, tá? Nesse cenário, eu tenho que descobrir qual a tensão de pico inversa nesse diodo, porque é ele que está fora de jogada. Esse aqui não está tendo nenhuma tensão de pico inversa, então para ele tanto faz, né? É, e aí, qual que é a tensão de pico inversa nele? Eu sei que esse ponto é igual a esse ponto, então bem aqui vai ser menos VD, desculpa, menos VI mais VD, enquanto nesse ponto vai ser simplesmente mais VI. Então, isso significa que o quê? Que a tensão de pico inversa, nesse caso, vai ser a tensão no cátodo menos tensão no anodo. Isso implica que tensão no cátodo vai ser quem? Vai ser o VI menos VI fica mais VI menos mais VD fica menos VD. Ou seja, o P e V para esse circuito de ponte retificadora com tap central bem aqui, ele vai ficar 2VI menos VD. Mas por quê? Vamos lá. Ou seja, isso aqui também é aproximadamente 2VI. Igual os outros circuitos, né? Mas isso aqui é uma peculiaridade desse tipo de circuito. Isso aqui não é uma ponte retificadora comum, né? Por quê? Porque bem aqui ela consegue gerar um mais V1 ou um mais VI e um menos VI. Então ela é chamada de dual channel. Acho que é dual channel, se não me engano. Ou eu tô brisando, enfim. Mas canal duplo. Ela é uma ponte retificadora de canal duplo, porque ela gera a mesma tensão positiva e negativa. E o que faz isso é justamente esses dois terras aqui, essas duas referências. Então ela faz com que a corrente circule diferente. Porém, existe um outro tipo de ponte retificadora, e aí eu vou pausar aqui só para um minuto. Precisei cortar o vídeo para pegar esse circuito aqui de um outro livro. E uma correção, tá? Não é dual channel, é dual polarity, então polaridade dupla, né? Por isso que é o mais e aqui é menos. Porém, existe essa ponte retificadora, que ela é simplesmente a ponte e ela não tem esses dois capacitores com a referência no meio deles e nem o tap central aqui, entre eles, né? E aí isso faz com que somente saia aqui uma tensão normal. E aí o que acontece nesse sentido aqui, nessa ponte retificadora com o P e V, né? Com a tensão de pico inversa. A corrente ela vai fluir por aqui, vai chegar aqui, vai, vai barrar aqui, né? Esse diodo vai barrar, a gente vai analisar ele daqui a pouco. Vai passar por aqui e vai sair. A referência dela, como é o terra, é como se ela fluísse por aqui, né? Enfim, e voltasse por aqui. Quando ela volta por aqui, ela vai pro V. Mas aí, nesse caso, bem aqui eu vou ter VI, e bem aqui eu vou ter o meu zero, minha referência, certo? Meu zero, porque aqui o terra a gente considera como zero, tá? O que acontece com o P e V nessa situação?
P e V vai ser simplesmente o cátodo menos o anodo, vai ser simplesmente, né, tensão do cátodo menos tensão do anodo, vai ser simplesmente o VI. Mas eu ainda posso colocar aqui o VD, né? Que era a extensão no diodo. Enfim. Vai ser simplesmente P e V. Enfim. É simplesmente isso aqui. E aí, isso faz com que os circuitos de ponte retificadora, apesar de usarem mais diodo, eles suportam uma tensão de pico inversa menor. Porque ao invés de usar uma tensão de pico aproximadamente duas vezes maior que a tensão de entrada, aqui só usa uma aproximadamente maior, ou uma aproximadamente igual a VI. Né? Isso aí faz com que você consiga diodos mais baratos, comparado, né? No vídeo passado eu falei que era quatro vezes VI, não é, tá? Tava errado. É realmente somente um VI. E aí, isso aqui é mais uma curiosidade a mais para complementar a questão, certo? E aí, lembrando a diferença, tá? Aqui é uma ponte retificadora, um circuito de ponte retificadora. É a famosa ponte H, tá? O professor já mencionou. Enquanto aqui é uma ponte retificadora com polaridade dupla, o mais e o menos. Show? Então é isso aí, pessoal.